Pedro era um jovem que sempre sonhou em escalar a montanha mais alta da região. Desde pequeno, ele via a imponente montanha do desafio pela janela de sua casa e imaginava o dia em que chegaria ao topo. Todos diziam que era impossível, que ele nunca conseguiria. Era uma montanha para alpinistas experientes e Pedro, com pouca experiência, parecia estar sonhando alto demais. Certo dia, cansado de ouvir tantas palavras negativas, Pedro decidiu que estava na hora de provar para si mesmo do que era capaz. Ele começou a treinar diariamente, escalando pequenas colinas e estudando técnicas de escalada com dedicação. Mesmo assim, sempre havia aqueles que duvidavam. "Pedro, você não tem o que é necessário", diziam alguns. "É perigoso, você pode se machucar", advertiam outros. Finalmente, o grande dia chegou. Com sua mochila pronta, Pedro começou sua jornada pela montanha. No início, tudo parecia fácil. O sol estava brilhando e a trilha era tranquila. Ele se sentia confiante, acreditando que estava preparado para qualquer desafio. Mas, à medida que subia, o clima começou a mudar. Nuvens pesadas cobriram o céu e uma chuva fria começou a cair. O caminho ficou mais difícil. As pedras tornaram-se escorregadias e o vento gelado chicoteava seu rosto. O cansaço começou a pesar em seus músculos e cada passo se tornava uma luta. Houve um momento em que Pedro quase desistiu. Sentado em uma rocha, com as mãos tremendo de frio e o corpo exausto, ele olhou para cima. A neblina densa escondia o topo da montanha e parecia que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. As palavras dos outros ecoavam em sua mente. "Você não vai conseguir. Isso é loucura." Ele sentia que talvez estivessem certos. Talvez ele tivesse sonhado alto demais. Mas então, algo dentro de Pedro se acendeu. Ele lembrou de todas as vezes que superou pequenos obstáculos em sua vida, das vezes em que foi subestimado, mas conseguiu seguir em frente. Ele se levantou, sentindo uma nova onda de energia. "Eu cheguei até aqui", pensou. "Não posso parar agora." Pedro continuou sua escalada. A chuva aumentava e as rochas pareciam cada vez mais traiçoeiras. Em certo ponto, ele escorregou e quase caiu em uma fenda. Seu coração disparou e, por um momento, o medo tomou conta. Mas ele se segurou firmemente, respirou fundo e encontrou uma nova força. Com cuidado e determinação, ele seguiu adiante, superando cada obstáculo. Horas depois, exausto e com o corpo encharcado, Pedro finalmente chegou ao topo. O céu se abriu e o sol brilhou novamente. Lá de cima, ele viu toda a extensão da terra abaixo. A vista era inacreditável. As pequenas casas da vila, as árvores e até o rio que serpenteava pela planície. Tudo parecia tão distante e insignificante agora. Pedro sorriu. Aquele era mais do que o topo de uma montanha. Era a prova de que ele era capaz de qualquer coisa. O que os outros diziam já não importava. Ele tinha provado para si mesmo que, com coragem e persistência, os sonhos podem ser alcançados. Não importa o quão inatingíveis pareçam. E ao descer da montanha, Pedro não carregava apenas a lembrança da vista deslumbrante, mas uma lição que mudaria sua vida para sempre. O verdadeiro desafio não está na montanha que você sobe, mas na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível.